Olá pessoal, continuando aí com nossas aulas, né? Hoje com a nossa 14ª a gente estava falando sobre integração complexa, né? Viu que é muito fácil, muito bacana. E aí o que ficou fácil a gente vai ver nessa aula que pode ainda ficar mais fácil. Essa eu considero que seja talvez a aula mais interessante, a mais bacana do curso. Eu considero que esse curso tenha dois momentos assim que sejam uau. Um é essa aula e o outro eu acho que seja a última, que vai ser a 17ª aula desse curso. Então, continuamos falando aqui sobre integração complexa, tá? Então, veja só, eu estou falando da primeira fórmula integral de Cauchy. E como já é comum, né, acho que vocês já observaram, eu começo sempre a partir de observações para que a gente consiga chegar num teorema. Eu acho que essa é a forma mais simples, mais bacana, tá? Então, suponha que você tem uma função, e essa função definida num domínio ômega, né? Eu quero que essa função seja analítica em todo o conjunto ômega, ou seja, em todo o seu domínio. E, além disso, esse conjunto ele seja simplesmente conexo. Né? Vocês já viram na outra aula o que significa dizer simplesmente conexo, né? Não tem buracos. Né? Então, o conjunto que compõe as continuidades da função f não tem buracos. É o que nós queremos. Tá? E, dentro desse conjunto, suponha que você tem uma curva fechada, tá? Inteiramente contida dentro desse conjunto. Né? Já foi dito. E aí, né? Dentro dessa curva, você pegue um ponto Z0, em qualquer lugar no interior da curva gama. Tá? Curva gama orientada no sentido anti-horário. Tá? Esse é o nosso ponto de partida, o conjunto de nossas hipóteses iniciais. Aí você pegue uma função, eu estou chamando essa função de g. Tá? Esse vai ser o único momento que você vai ver essa letrinha G, porque ela vai aparecer no restante aqui de forma, como é que eu posso dizer, escondida, de forma oculta, subentendida, essa é a palavra. Tá? A função G de Z ela vai ser f de Z sobre Z menos E0. Tá ok? Então, essa função construída dessa forma, veja que eu estou construindo uma função. Eu peguei a função f e dividi por z menos z0. Esse z0 que aparece aí é um ponto qualquer no interior da curva gama. Tá? Não estou especificando quem seja o z0. Pode ser qualquer um. Tá ok? E aí eu peço que você observe que essa função g construída dessa forma, ela não é analítica em z0. Por quê? Porque dessa forma ela simplesmente não está definida no z0, portanto não é contínua. Se não é contínua, não é analítica. Né? Então, o meu interesse nesse momento é fazer uma integral de g, né? Integral de g de z sobre a curva gama. Se eu estou interessado em pegar uma função que tem uma única descontinuidade no interior da minha curva. Essa é a mensagem que vocês deveriam entender, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Na última aula a gente viu o princípio da deformação dos contornos, não foi isso? E a gente viu que eu poderia trocar a minha curva por outra curva, desde que entre as duas não houvesse nenhuma não analiticidade. Tá bom? Então, como a gente está supondo que a função f ela é contínua, ou perdão, ela é analítica em todo o conjunto ômega, tá? Então, a função g de z ela vai ser também analítica em todo o conjunto ômega, à exceção do z0. Se a única exceção é z0, significa que entre gama e gama 1, todo mundo é analítico. Então, eu posso usar o princípio da deformação dos contornos, correto? Então, eu estou escolhendo aí gama 1 como sendo um círculo, propositalmente, centrado em Z0 e com raio R. Tá ok? Qual é o valor desse raio R, professor? Um valor de um tamanho,
escolhido aí a dedo, de modo que a curva gama 1 fique contida. Tá bom? Se houver várias possibilidades, você escolhe qualquer uma. Tá bom? O cuidado é que não pode ter um círculo que saia da curva de dentro do interior da curva gama. Ok? Então, seguindo adiante com o princípio da deformação dos contornos, né? Você vai trocar a integral de f de z sobre z menos z0. Veja que o que está aí dentro é a função g. Tá? Então, eu usei somente naquele momento ali, não vou falar mais g, eu sempre vou me referir a f sobre z menos z0. Tá? Então, eu posso, a integral de f de z sobre z menos z0 na curva gama é igual, né, a integral de f de z sobre z menos z0, dz, sobre a curva gama 1. Né? Lembrem-se aí do princípio que foi visto na aula passada. Tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque essa curva gama ela é desconhecida, tem um formato qualquer, já a curva gama 1 é um círculo. E o círculo eu sei parametrizar, né? Bacaninha, fica tudo legal, fica tudo em casa. Então eu estou trocando uma curva genérica por uma curva específica e fácil de integrar, ou perdão, de parametrizar. Tranquilo? Então, seguindo adiante, né? Continuando onde a gente parou, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou somar e subtrair um valor na parte de cima dessa expressão que tem dentro da integral. Tá bom? Temos uma fração, f de z sobre z menos z0, e eu somei e subtraí o f de z0. Então, vocês há de concordar comigo que isso não altera o valor da minha integral. Show? Em seguida, eu vou pegar essa expressão e vou quebrar ela em duas. Vou pegar essa fração e vou transformar ela em duas. E aí eu vou, de modo que eu vou pegar a minha integral e transformar em duas. Uma na primeira fração e outra na outra fração. Vê se vocês me acompanham aí. Tá ok? Então, o que eu tenho agora são duas integrais. Ô, professor, o senhor está trocando uma por duas. É verdade. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tá certo? Na segunda, perceba que f de z0 é constante, né? Não depende do z, o z0 é constante, então f de z0 também é. Posso colocar ele fora, coloquei ele fora da nossa integral. Show? Então, eu vou fazer o seguinte, o resultado da primeira integral eu vou chamar de a segunda integral eu vou chamar de b, porque eu vou resolver cada uma separadamente, tá? E aí lembre-se que ao resolver, quando eu tiver o resultado, eu vou voltar aqui nesse slide e vou trazer o valor da primeira, a integral sobre gama 1, f de z menos f de z0 sobre z menos z0, é o que eu estou chamando de a, né? E a outra, f de z0, 1 sobre z menos z0, vezes o dz, ok? É o que eu estou chamando de b. Então o resultado vai ser a mais f de z0, b. Tranquilo? Vamos resolver. Eu vou começar por resolver a integral b. Tá bom? Então veja que a integral b ela é sobre a curva gama 1, né? Ambas são sobre a curva gama 1. E aí a parametrização que você tem para o círculo de raio R, já fiz isso aqui algumas vezes, vai ser Z0 mais R é elevado a IT, com esse T variando de 0 a 2π. Bacana? Vou precisar da derivada. Então, o Z0 é constante, morreu o boi. Vai ficar R é elevado a IT vezes a derivada de IT, que é I. Tranquilo? Vão com calma aí, dando pausa nos momentos que vocês sentirem que precisa. Aconselho a ir fazendo as continhas na ponta do lápis aí com papel. Tá? Aí, veja, a integral que nós queremos, né? Essa é a integral B, vai ficar como a integral de 0 a 2π, essa aí já é a integral de rima. Em cima você vai ficar com o z' de t dt, então R, I, é elevado a IT, dt. E embaixo é o z de t menos E0. Aí olhe para a parametrização, perceba que z de t menos E0
é RE elevado a IT. Show? Então essa integral ela não poderia ser mais fácil. Por quê? Eu vou cancelar um R de cima com um R de baixo, um R elevado a IT de cima com outro de baixo, o I eu vou colocar para fora, e aí o que sobra é tão somente a integral I vezes a integral de 0 a 2π dt, que vocês sabem que o resultado dessa integral dá 2π. Então, a integral em B tem como resultado simplesmente 2πi. Tá bom? Esse 2πi aí, ele parece uma macumba, sabe? Se conforme que ele vai aparecer aí à torta e à direita em vários momentos, tá? Parece uma coisa que é como se Deus tivesse deixado. Esse cara aí tem algo especial, anotem ele aí. Ele aparece aqui em vários momentos. 2πi, tá? Agora, nós vamos continuar a nossa brincadeira, nossa observação, e vamos resolver a integral A. Eu deixei a integral A para o final porque ela é um pouquinho mais complexa, um pouco mais sofisticado o raciocínio. Olha, a gente sabe que a função f é contínua em Z0. Por que ela é contínua? Porque a suposição é que f ela é analítica em todo o ômega. Como Z0 está dentro do ômega, então f é analítica em Z0. Se é analítica, então ela é também contínua, é uma consequência. E aí, se você lembrar da definição de continuidade, a definição formal por epsilon e delta, você vai lembrar do seguinte, olha, se ela é contínua em Z0, significa que para qualquer que seja o epsilon maior que zero, dado, né, existe um delta maior que zero, tal que o módulo de f de z menos z0 é menor do que epsilon toda vez que o módulo de z menos z0 for menor do que delta. Tá? Isso aí vem lá do cálculo 1. Né? Todas as definições que vocês já viram para a continuidade era desse jeito aí. Tá? Nenhuma, nada de novo. Aí, o que eu quero que vocês percebam? O epsilon é um cara desafiante. Para um epsilon dado, qualquer que seja ele, existe o delta. Então, esse epsilon ele é qualquer, né? Você vai dar um epsilon qualquer. E esse delta, ele é o cara que eu tenho que descobrir quem seja ele. Como essa continuidade ela é verdadeira, ela é fato, então para qualquer que seja o epsilon, esse delta existe. Tá ok? Tá? E ele existe de modo que atende essas duas coisas. Olha, z menos z0 menor que delta implica que f de z menos f de z0 vai ser menor que o epsilon. Tranquilo? Aí veja só. Se eu pegar o R, que é o raio do meu círculo, tá? E escolher ele agora igual a delta sobre 2. Tá? Veja bem, como esse delta é bem pequenininho, não vai haver risco do disco, do círculo de raio R, ficar de fora, cair algum pedaço dele fora da curva gama, tá ok? Tá? A pressuposição do R é que ele seja pequeno. E aí, veja, como o R é o raio do círculo, então você vai ter o Z menos E0 igual a delta sobre 2, que é o R. E delta sobre 2, ele é menor do que delta. Então, veja, essa imposição de ser igual a delta sobre 2, ela mantém válida a condição da continuidade. Ou seja, o módulo de Z menos E0 é menor do que delta. Continua sendo verdade. E isso sendo verdade, significa que o f de z menos E0, menos f de Z0 em módulo vai ser menor do que o meu epsilon. Tá certo? Tá certo? Aí, veja só. Continuando aí. Lá atrás, no nosso curso, vocês viram a desigualdade ML. Não foi isso? E aí, a desigualdade ML, ela pressupõe assim, olha, se a função que está dentro da minha integral ela for limitada sobre um círculo, né, aí você pega essa integral, ela vai ser menor ou igual que o ML. Olha lá atrás. Então, o que eu vou fazer eu vou pegar e tentar calcular o módulo da integral A. Tá certo?
Então, isso aqui vai ser menor ou igual, tá certo? Esse camarada que aparece aí entre o módulo é o M, tá certo? Aí veja se nós podemos admitir, eu precisava que o que está dentro da minha integral fosse de fato menor ou igual a uma constante. Aí eu coloquei isso aqui, assim, ó, eu estou abusando da cabecinha de vocês, porque eu não sei se esse módulo que está aí do lado direito, ele de fato é limitado, se é menor ou igual que um M, tá bom? Aí veja, você sabe que o módulo da divisão é a divisão dos módulos, correto? Aí o módulo de f de z menos f de z0 é menor do que epsilon, pela continuidade da minha função, né, em z0. E o módulo de z menos z0 é igual a delta sobre 2, porque, né, nós estamos falando de z apenas sobre o círculo gama 1, sobre a curva gama 1. Então, o que vai acontecer aí? O cara de cima vai ser menor do que um epsilon, o cara de baixo é igual a delta sobre 2, e o L que aparece ali é o comprimento da curva. Como a minha curva é um círculo de raio R, então isso dá um 2πr. Eu vou colocar tudo aí dentro da minha sopinha, tá certo? O módulo de cima dá menor ou igual a epsilon, o módulo de baixo é delta sobre 2, 2πr, lembre-se que o R é delta sobre 2, aí você vai cancelar o delta sobre 2 que aparece abaixo do epsilon, com o delta sobre 2 que aparece ao lado do π, e o que vai sobrar nessa brincadeira é somente o 2π epsilon. Bacana? Aí veja, como aquele epsilon que aparece lá no início da brincadeira, ele é qualquer, e ele é tão pequeno quanto eu queira, então eu posso fazer ele tender a zero, que não tem problema, né? Fazer epsilon tender a zero significa dizer que eu estou fazendo ele tão pequeno quanto eu queiro, ou seja, eu estou só executando um poder que eu tenho, né? Fazer o epsilon ficar pequeno tanto quanto eu queira. E aí, se eu fizer isso, o epsilon ser tão pequeno quanto eu queira, eu estou afirmando que o módulo da minha integral A vai ser menor ou igual a zero. Concordam comigo? Se o epsilon tende a zero, 2π epsilon tende a zero. Então, aquele módulo que está ali vai ser tão próximo de zero quanto eu queira. Significa que a minha integral, na verdade, ela é zero. Pessoal, por favor, não tenham medo, eu não quero que vocês façam isso. Eu estou demonstrando um teorema para vocês e não teria como a gente calcular uma integral. Veja como esse cara ele foi um ninja. Ele calculou uma integral para um f qualquer. Não tem como eu fazer uma integral para uma f qualquer. Eu só sei que a minha f é analítica no domínio, no seu domínio, ômega. Mas essa f pode ser qualquer uma, tá certo? E ele está dizendo o seguinte, olha, f de z menos z0, menos f de z0 sobre z menos z0, isso aí, sobre a curva gama 1, tá? Quando essa curva gama 1 tem um raio epsilon tendendo a zero, o resultado dessa conta aí é zero. Faz até sentido, não é? Eu acho que faz, porque se a curva está ficando cada vez menor, eu estou somando valores sobre essa curva e essa curva está ficando pequena, a soma desses valores vai ser pequena também. Show? Então, mas o que eu queria chegar é que a integral A dá zero, e aí eu acho que a gente finaliza né? A gente tinha chegado lá no slide, há 3 slides atrás, eu acho, que a integral que nós queríamos calcular, estão lembrados da função g? F de z sobre z menos z0, sobre a curva gama, isso seria A mais f de z0 multiplicado por b. Aí veja, o A deu 0, não é isso? E o B deu 2πi. Resultado dessa conta aí é somente o f de z0 multiplicado por 2πi. Tranquilo? Então,
se você pegar esse 2πi, passar para o lado de cá e escrever tudo bonitinho, então o que você tem aí é o seguinte, olha, o f de z0 é 1 sobre 2πi integral de f de z sobre z menos z0 dz. Essa é a nossa primeira fórmula integral de Cauchy. Tá ok? Aí você pode achar esse negócio aí muito estranho. Professor, que negócio horroroso. Né? É uma integral fechada, a curva é fechada, tem um 2πi aí, um f de z0. Né? Quando é que eu vou calcular calcular f de z0? Não é mais fácil eu pegar a função, substituir o z0 e descobrir quanto é que ela dá? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É óbvio que a escrita dessa fórmula ela não vai ser usada nesse sentido, tá bom? Ela vai ser usada no sentido de, olha, você precisa calcular a integral e a expressão dentro dessa integral, ela pode, veja, você vai ter sempre que fazer uma ginástica e olhar para a sua expressão colocando o seguinte, olha, uma fração, a função f não é toda a expressão. A função f é somente o que está acima da fração, acima no denominador, tá certo? O numerador, ele terá sempre que ser z menos z0. E quem é z0? Tá certo? z0 é um ponto onde a função não esteja definida, tá? Função não definida, o que quer dizer isso? Se você tiver um conjunto ômega e o z0 não faz parte, esse é o seu z0, tá bom? E aí você vai dizer, olha, essa integral sobre uma curva gama, ela é 2πi f de z0. Então, o que você vai usar essa fórmula mais ou menos assim, de trás para frente. Você vai usar ela para calcular a integral, e você vai calcular uma integral sem fazer primitiva, tá? Sem substituir em extremos. Veja como é fantástico. A gente vai ver uns exemplos agora e vocês vão ver como essa fórmula ela é do outro mundo, essa fórmula. Tá bom? Vamos adiante. Se não decorou a fórmula ainda, volta lá, escreve aí num papelzinho e decora. Aconselho a você escrever a fórmula com o 2πi do outro lado. Tá legal? Aí veja só, é pedido para você calcular essa integral aí. Né? A parte de cima é z quadrado menos 4z mais 4. Parte de baixo, z mais i. E a curva gama é o círculo de raio 2, centrado na origem. Então, veja só. Quem é o f de z nesse caso? Tá? O f de z é a função que está em cima. É o polinômio, né, z quadrado menos 4z mais 4. Quem é o z0? O z0 é o camarada que está embaixo, que zera a parte de baixo. Tá bom? Então, se você observar, o z0 aí, ele é o menos i. Ele é o cara problemático da expressão. Ele é o cara que está fazendo... Por que ele é problemático? Porque se eu estivesse calculando essa integral, né, uma curva fechada, e dentro dessa curva a expressão ela é toda analítica, o teorema de Cauchy-Gaussat me diz o quê? Zero. Não é isso? Não é isso? Mas se você fizer um esboço, quem é a minha curva gama? É o círculo de raio 2. E onde é que está o ponto menos i? Está dentro da curva. Então, se está dentro da curva, eu não posso usar o teorema de Cauchy-Gaussat. O teorema de Cauchy-Gaussat exige que a expressão da minha integral seja toda analítica no interior da curva. A expressão que você tem aí, veja que eu estou usando a palavra expressão, porque o f, a quem eu quero chamar de f, é somente a parte de cima. Tá? Então, a expressão que tem dentro da minha integral, ela não é analítica em menos i. Se não é analítica em menos i,
e menos i está dentro da curva, o teorema não se aplica, o teorema de Cauchy-Gaussat. Então veja que essa fórmula de Cauchy, a fórmula integral de Cauchy, a primeira, ela é como se fosse um remédio para essas situações. Olha, você tem uma curva fechada e dentro dela você só tem um ponto problemático, fórmula de Cauchy. Tá certo? Ah, mas professor, e eu não poderia fazer de outro jeito não? Pode. Qual seria o outro jeito? Parametriza a curva, faz a substituição, tá? Você tem, a aula passada serve para você fazer isso. Só que, imagine que o seu z de t, você vai colocar aí vai ficar z de t ao quadrado, menos 4z de t, mais 4, embaixo vai ficar o z de t mais i, depois vai ficar z' de t dt. Perceba que essa integral, ela pode ser que seja até fácil, tá? Mas ela é longa. Ela é longa. Eu aconselho vocês a fazerem, para que vocês tenham a noção das duas maneiras que eu estou entregando a vocês. Eu estou entregando a vocês duas formas, tá? Primeira foi da aula passada, agora eu estou lhe dando uma outra forma. Tá? Na prova não vai vir dizendo, faça usando a primeira fórmula integral de Cauchy. Não. É você quem vai ter que ter o know-how para dizer, olha, aqui dá para eu ir assim ou dá para eu ir assado. Tá legal? Então, por favor, tente agora dar uma pausa aí e imagine assim, ó, como é que eu faria essa integral antes da aula de hoje. Faz, vai lá e faça. Tente fazer. E aí volta e tenta fazer com o que eu estou ensinando agora, com a primeira forma integral de Cauchy. Aí você vai ter uma noção bacana, né? Você vai perceber assim, com o que eu tinha na aula passada, mesmo sendo aparentemente muito fácil, muito simples, não é tão simples quanto que a forma integral de Cauchy, que eu estou prometendo, né, que vai ser. Bacana? Então veja só. Então, minha tarefa foi somente olhar para a expressão, descobrir quem é o f e descobrir quem é o z0. Tá show? Então, olha. Descoberto quem é o z0 e quem é o f, aí você vai lembrar da fórmula. O que diz a fórmula, a primeira fórmula de Cauchy, essa integral, né, de f de z sobre z menos z0 é 2πi multiplicado pelo f de z0. Veja que o que você tem aí escrito só vai ter utilidade para você se você souber quem é o f e souber quem é o z0. Por isso que eu identifiquei no começo. Eu estou usando só a fórmula. Olha lá a fórmula e vê que é só isso daí. 2πi f de z0. Quem é o f? Z quadrado menos 4z mais 4. Quem é o z0? O z0 é menos i. Acabou-se. Acabou. Você sabe substituir o menos i lá no f de z? Então vai ficar, ó, menos i quadrado, menos 4 vezes menos i, mais 4. Traz esse resultado para aqui, multiplica por 2πi. Resultado, né? Botei o π em evidência e π vezes 6i menos 8. E acabou-se. Não tem mais o que fazer. Do seu caderno isso aí daria uma linha. Fora, veja, você teria o trabalho de identificar quem é o f, quem é o i, e perceber que o i está dentro da minha curva. Se você não souber desenhar a curva, não souber quem é a curva, não é inútil. É inútil. Ninguém vai dizer, a expressão aí ela é não analítica em tal ponto. Esse tal ponto está dentro da curva. Ninguém vai dizer isso. Essa é a trabalheira dessa questão, quem é a curva? Desenha. Onde é que a função não é analítica? Em tal lugar, ele está dentro ou está fora. Descobre quem é o f, aplica o teorema, né, a primeira fórmula de integral de Cauchy, e acabou-se. Essa fórmula aí, esse curso é rasgado demais. Tem fórmula para tudo, os problemas que seria difícil. Essa integral, sem a primeira fórmula de Cauchy, ela não é fácil. Não é fácil. Resolva lá do outro jeito, para você ver. Tá? Vamos para frente. Outro exemplo, suponha que você tem agora essa integral aí, tá? Z
sobre z quadrado mais 9. E a minha curva gama é uma curva fechada, é o círculo, né? Z menos 2i em módulo igual a 4. E que círculo é esse? Vocês conseguem imaginar? Ele tem centro em 2i e raio 4. Antes de fazer o desenho, eu peço a vocês que observem o seguinte. A expressão dentro da minha integral, né, z sobre z quadrado mais 9, ela pode ser reescrita desse jeito aí. Tá bom? Por que eu escrevi assim? Para que você perceba que ela tem dois problemas. Ela tem duas não analiticidades. Quais são? Em 3i, não está definida, porque dá zero embaixo. E menos 3i, também não está definida, porque dá zero embaixo. Show? Mas o meu círculo, desenhei ele aí agora, e dentro dele está somente um dos pontos. Só o 3i que está dentro. O menos 3i está fora. Tá certo? Então, quem é o Z0? E quem é a função F? Você vai ter que reescrever essa função aí, de modo que vire uma fração. Mas, professor, já está uma fração. Sim, mas na minha fração, a parte de baixo tem que ser Z menos Z0. Só. Não tem que ter mais nada. Tá certo? E aí você descobriu, o Z0 é o cara que está dentro. O cara que está dentro e dá problema. Então é o 3i. Então eu tenho que reescrever essa expressão de modo que vire uma fração e na parte de baixo esteja somente Z menos o 3i. Olha só como é que isso fica. Vê se vocês concordam comigo. Professor, de onde é que você tirou isso? É pura álgebra lá da sexta série. Vê se vocês acompanham. De onde é que você tira isso? Divisão de frações. Fração dividido por fração. Você mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Eu fiz o processo inverso. Tá? Se você pegar essa expressão aí, tá, do jeito que tá, e multiplicar pelo de baixo invertido, volta para a expressão que você tinha antes. Por que eu fiz isso? Escrever dessa forma é a maneira que me permite dizer quem é o F e quem é o Z0. Quem é o F? Tá? Quem é o Z0? Aí você poderia perguntar, professor, e se quem tivesse dentro fosse, imagine que fosse outro círculo, não esse, fosse outro. E o cara que ficou dentro fosse o menos 3i e o 3i ficou fora. Então você ia pegar essa fórmula e ia escrever de modo que o z mais 3i ficasse embaixo e o resto da expressão ficasse em cima. Tá me entendendo? Você vai ter sempre que fazer essa brincadeira. Tá? Você percebeu, a curva fechada. E eu tenho um único ponto dando problema. Então você tem que escrever a expressão, tem que reescrever, de modo que você tenha uma fração, embaixo fique o z menos o ponto problemático, e em cima fique todo o resto. Aí você vai usar seu algebrismo para resolver isso aí. Bacana? Bom, descoberto quem é o f de z e quem é o z0, aí acabou-se. A primeira fórmula de Cauchy, ela é imoral, essa fórmula. Como é que vai ficar a integral? 2 pi vezes o f calculado no z0. Aí você pega lá, quem é o f? É z sobre z mais 3i. Substitui isso em 3i, ó, dá para fazer de cabeça. Vai ficar 3i em cima, né? 3i mais 3i embaixo, dá 6i. 3i dividido por 6i, cancela i com i. 3 com 6 vai dar 1 meio. Acompanharam? Então fica 2πi meio. Cancela um 2 com um 2. Quanto é que dá isso? Cara, tira até a graça desse negócio. Show? Eu acho que vocês devem estar se coçando aí, que é para o seguinte. Professor, e se os dois pontos estivessem dentro? Né? Vamos tentar resolver um com os dois pontos dentro. Tá certo?
Não, eu não coloquei não esse exercício não. A outra pergunta que faz coçar a língua é a seguinte: você tinha no caso anterior do polinômio, ele tinha de baixo, ele tinha duas raízes diferentes, né? Se eu tiver duas raízes iguais, então eu coloquei aí o mesmo problema, só que eu mudei o polinômio, né? Ficou z menos 3i ao quadrado, ou seja, o 3i ele é raiz duas vezes, certo? E o círculo continua sendo o mesmo. Aí eu poderia, né? Ah, mas eu tenho só um ponto, que é o 3i. Se eu fizer daquele jeito que o senhor falou, vou colocar o z menos z0 embaixo, vou colocar todo o resto em cima. Como é que fica? Aí você poderia dizer, tá certo, aí descobriu o f, descobriu o z0. Só que uma exigência a respeito da minha função f é que ela seja analítica em todos os pontos do conjunto ômega. Do jeito que ela está aí, essa função f ela não é analítica em Z0, né? Concordam? Se ela não é analítica, o teorema está perdido. Está perdido. Tá certo? Ah, professor, mas o senhor levantou um problema aí, eu fiquei curiosa, né? Se eu tiver duas raízes diferentes e as duas dentro, tá certo? Aí você vai usar o teorema da deformação com duas curvas, tá? Eu fiz isso na aula passada. Responde a sua pergunta, tá? Aqui o problema é com duas raízes iguais, ok? Dá para resolver. Pega o problema anterior, imagine um círculo contendo as duas e imagine como é que vocês iam resolver. Esse é um bom exercício, tá? Mas eu já dei a resposta. Você vai usar o teorema da deformação, a integral vai ficar duas integrais, uma no primeiro contorno, outra no outro. E aí quando você estiver no primeiro contorno, um ponto é problema, o outro não é. Quando estiver no outro contorno, aí o outro é e esse não é. E aí você aplica a fórmula integral do Cauchy duas vezes, de duas formas diferentes. Tá? Eu acho que, não sei se eu estou causando mais confusão. Bom, mas o nosso problema aqui e se o polinômio de baixo tiver duas raízes iguais? Tá bom? É o que nós poderíamos chamar de segunda fórmula de Cauchy. Tá certo? A primeira não vale. A primeira só vale se você tiver um único ponto, né? E esse dentro da curva, e esse único ponto ele não pode ser uma raiz múltipla, tá? Ele não pode ser raiz duas vezes do polinômio que está na parte de baixo. Se ele for raiz duas vezes, aí você vai ter que usar outra forma. Essa daí não resolve o teu problema, tá? Eu espero que fique claro isso. Veja, 3i ele é raiz desse polinômio duas vezes, tá? Então, olha só, eu não vou deduzir, porque é um pouquinho longo e tal. E o Cauchy, ele na verdade não fez uma fórmula para o caso de duas, nem o caso de três. Ele fez uma fórmula para o caso de n, tá? Então, ó, se você tiver duas raízes repetidas, que é o caso que eu propus aí, a fórmula ela fica assim, ó, f' de z0, 1 sobre 2 pi, né? f de z sobre z menos z0 ao quadrado. Veja que é o nosso caso. Se eu tivesse três raízes, né? No caso eu teria na parte de baixo um z menos z0 ao cubo. Então fica um 2 fatorial sobre 2 pi. De um modo geral, a fórmula ela seria essa, né? Se você tiver f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1, vai aparecer um n fatorial à esquerda aí da integral, dividido por 2 pi, e isso vai dar igual a derivada enésima de z0. Essa aqui é o que eu estou chamando
de segunda fórmula de Cauchy. Eu acho um erro chamar de primeira fórmula de segunda fórmula, porque na verdade essa daí são várias fórmulas e ela engloba inclusive a primeira. Né? Se você botar o n igual a zero aí, e você lembrar, olha, esse n entre parênteses aí no expoente significa o número de derivadas. Então, se o n for zero, significa zero derivadas, ou seja, a função está do jeito que ela estava. Então, fica f de z0. Zero fatorial é 1. Tá certo? Então, fica 1 sobre 2πi. Dentro da integral vai ficar f de z sobre z menos z0. Tá certo? 0 mais 1 dá 1. Ou seja, fica só o z menos z0. É a primeira forma. Então, essa aí, ela seria a fórmula geral. Deveria ter um nome só. Fórmula integral de Cauchy. Tá ok? Só que eu acho bacana, didático. Eu tenho uma primeira e eu tenho uma segunda. Mas perceba que essa segunda não é uma, elas são várias. Mudou o n, você tem uma fórmula. Tá bom? Aí veja como é que fica o problema que eu propus no slide anterior. Né? Tá aí ele novamente. Tá certo? Aí você vai ver o seguinte, ó, professor. A função de cima é somente o z. Porque quando eu tenho raiz repetida, né, a parte de baixo tem que ficar daquele jeito. Z menos Z0 ao quadrado. Então, o Z0 é o 3i. E aí, eu vou usar a segunda fórmula de Cauchy. E essa segunda fórmula para a raiz dobrada, ela diz o seguinte, é 2πi vezes a derivada. Derivada da função f em 3i. Aí, pergunta, quanto é a derivada da função f? Se a função f é z. Olha só, que negócio ridículo. Dá 1, né? Então, tanto faz em 3i como em qualquer outro lugar, vai ser 2πi e tchau. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei lá no início do curso que vocês iam resolver integral derivando. Tá aí, né? Resolvendo uma integral derivando. E não derivou nem a expressão toda, você derivou só a parte de cima. Esse negócio é fantástico. Esse Cauchy, ele merece uma estátua lá no céu. Bacana, bacana, bacana. Vamos adiante. Imagine que você tenha essa integral aí. Olha, em todos os exemplos, eu queria que vocês se propusessem a seguinte pergunta. Como seria fazer essa integral sem a fórmula? Tá? Ou seja, você teria que parametrizar e substituir. Tá bom? Porque todas as curvas que eu estou dando, ela tem um problema no meio. Quando eu não tenho problema nenhum, Cauchy-Gossard me garante que a integral dá zero. Se eu tenho um problema, ou mais de um, eu tenho que vir para as fórmulas integrais ou fazer a integral na munheca. Parametriza, substitui, transforma no integral de Riemann e vai embora. Tá certo? Então, seria bacana você pegar e tentar resolver. Aí você vê assim, aí você ia dar valor a essa fórmula. Essa fórmula é fantástica. Veja, z mais 1 dividido por z à quarta mais 2i z ao cubo. E a curva é o círculo unitário. Tá? Primeira coisa que você vai fazer, olha, observe o seguinte, tem z demais na parte de baixo. E com isso eu estou tentando identificar quem são os problemas da expressão, quem são os pontos não analíticos da expressão. E me interessa os pontos não analíticos que estão dentro da curva. Tá bom? Aí eu botei um z ao cubo em evidência. Ficou z ao cubo multiplicado por z mais 2i. Eu acho que assim dá para vocês perceberem que eu tenho um z igual a zero. Ele é um problema. E z igual a menos 2i também é um problema. Só que o menos 2i está fora. Concordam comigo? E o único que eu tenho problema dentro é o zero. Tá certo? Então, eu teria que escrever
reescrever essa expressão deixando a parte problemática embaixo e o resto em cima. Vê se vocês concordam comigo. A parte problemática é o z ao cubo. Z mais 2i não é problemático porque o menos 2i está fora do círculo de raio 1. Então eu vou reescrever isso assim. Compreenderam? Compreenderam? E aí, veja, Z0 é uma raiz, né, de multiplicidade 3. O Z igual a 0, ele é raiz 3 vezes do Z ao cubo. Então eu vou usar a segunda fórmula de Cauchy com n igual a 2. Como é que fica isso? Tá aí o f de z, o z0, né? E isso daí vai ficar 2, né, πi sobre 2 fatorial, derivada segunda no zero. Então, você vai ter que, fora a parte aí, em algum lugar, calcular a derivada segunda. Depois de calcular a derivada segunda, substitui no zero, traz o resultado para aqui, tá? Simplifica aí o que você puder. Chegamos ao nosso resultado final. Tá? É fantástico. Essas duas fórmulas um dos pontos mais altos desse curso. É moral. Bacana? Ó, façam exemplos, bastante exemplos, porque isso, apesar de fácil, se você não souber com clareza identificar quem é o F, quem é o Z0, não vai ter utilidade. Tá bom? Outro exemplo. Eu peguei agora uma curva bem complicada, é um 8. E a minha expressão é essa aí, z ao cubo mais 3 sobre z multiplicado por z menos i ao quadrado. Tá bom? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou observar para vocês é o seguinte. Minha curva é como se fosse uma montagem a partir de duas. Então, para eu poder pensar em curva fechada, eu vou trocar eu vou pensar nas duas separadamente. Então, isso vai ficar assim, ó. Vai ser a integral em gama 1, tá certo? Mais a integral em gama 2. Cada uma dessas curvas são curvas fechadas. O segundo passo que é necessário é o seguinte: os meus teoremas, eles são para curvas que são orientadas no sentido anti-horário. Aí você vai analisar, professor, a curva gama 2 está ok, anti-horário. A curva gama 1 não é anti-horário, então eu vou inverter ela. Então, para eu inverter, eu vou ter que acrescentar um menos, né? Então vai ficar assim, menos a integral em menos gama 1. Aí menos gama 1 é sentido anti-horário. A outra vai ficar do jeito que estava. E agora eu vou aplicar o teorema. Aí perceba o seguinte. Quando você estiver lidando com a curva gama 1, o seu único problema é o zero. Concorda comigo? Vocês já perceberam que a expressão de baixo tem dois problemas. Um é no zero e o outro é no i. Tá bom? Só que só nos interessa o ponto que está dentro da curva de interesse. Como a primeira integral, a curva é a curva gama 1, o ponto de interesse é o zero. Portanto, eu vou ter que reescrever a minha expressão, deixando o z na parte de baixo. Quando você for resolver a outra integral sobre gama 2, quem é o ponto problemático? O ponto problemático é o i. Então você vai ter que reescrever a expressão, deixando o z menos i ao quadrado na parte de baixo. E todo o resto, parte de cima. Então veja, a maneira como você vai resolver a primeira integral é diferente da maneira como você vai resolver a segunda. Por quê? A primeira tem um ponto problemático. A segunda tem outro ponto problemático. E o algebrismo é sempre em torno do ponto problemático. Tá ok? Então veja, reescrevi a primeira deixando o z embaixo, porque, né,
Z igual a zero é o problema. Vou reescrever a segunda, deixando Z menos I ao quadrado embaixo, porque o I é o problema. Show? Aí, veja. Eu aumentei a figura aí um pouquinho para vocês. Trouxe a integral do jeito que a gente estava no outro slide. Qual é a fórmula que eu vou usar na primeira integral? Veja, Z é o polinômio que está embaixo, 0 é raiz, mas é uma raiz simples, então eu vou usar a primeira fórmula. Tá? A função f é a expressão que está em cima e o z0 é zero. Aí veja que eu escrevi de uma maneira aí meio catastrófica, mas eu espero que vocês percebam que é na maior da boa vontade. Eu deixei aí o f, para ficar bem claro, deixei o z0. Vocês não substituí ainda, eu só coloquei as coisas, eu estou armando para depois eu finalizar a minha jogada, tá? Estou só colocando os jogadores em cada um no seu lugar. Aí vou fazer a mesma coisa com a outra integral. Perceba que o i, nesse caso, na segunda integral, ele é raiz duas vezes. Logo, eu preciso usar a segunda fórmula de Cauchy com n igual a 1. Como é que vai ficar? 2πi, tá certo? Aí, esse camarada que aparece aí é a derivada da função f, e aí vocês vão ter que me dizer quem é a função f. A função f é a expressão que ficou em cima, tá certo? É o z ao cubo mais 3 sobre z, façam aí no cantinho a derivada, tá bom? E o z0 é o i, show? Aí você, a partir de agora, só tem que substituir 0 na primeira e i na segunda. Vai te sobrar somente essa... Não tem conta não, meu Deus. É um negócio ridículo. Tá? Menos i ao quadrado vai dar menos 1. Cancela com o menos de cima. Perdão, ó, esse outro catatal aí é o resultado da segunda integral. Tá? Esse primeiro é o resultado da segunda, da primeira, e o segundo é o resultado da segunda. Aí agora você faz todos os algebrismos aí que você puder. E o resultado deu 6i. Bom demais esse negócio, tá? Ó, se vocês aprenderam o teorema, estão alcançando o que eu estou falando, fica muito bacana esses teoremas. Facilita demais, 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 demais. Não a vida do professor, porque o cara vai procurar uma questão difícil, não tem. Tudo fácil. Show? Agora veja só, é fácil se você usar o teorema. Os teoremas. Se você for fazer essa integral aí, parametrizando e substituindo de 0 a sabe? Não vai ser bacana não. Sinto muito, tá bom? Não vai ser legal. Confiante que vocês estão entendendo. Ó, volta o vídeo 10 vezes, vai devagarzinho, muda a velocidade dele para ir na velocidade bem pouquinho, vai dar tudo certo. Show? Então, acabou-se aí, 12i menos 4π. Eu queria colocar, veja, o conteúdo que vocês precisam aprender, assim, se preocupar para a prova, foi só até aqui, tá bom? Aí eu queria colocar, assim, só a título de completude do curso, alguns teoremas que são consequências dessas duas fórmulas. Então, a partir daqui, vocês só precisam assistir com atenção, né? Mas eu sei que vocês vão desligar o vídeo e tchau, né? Até a próxima. Mas tem alguns teoremas que são bacanas e são conclusões das fórmulas integrais de Cauchy. A primeira delas é o seguinte, olha, eu trouxe o teorema aí para você ver, o seguinte, como é imediato, né? Como o teorema garante que essa expressão aí é verdadeira, significa que a derivada sempre vai existir. Tá certo? E qual derivada você está falando, professor? Todas. Né? O Fn de Z0 vai existir. Vai existir para qualquer Z0 dentro da curva. Aí o que eu posso fazer? E se eu pegar a curva sendo exatamente a fronteira do gama? Perdão, do ômega.
Aí você garante que a função tem derivada em todos os pontos do ômega. Então, se ela for analítica em ômega, todas as suas derivadas vão existir. Para todos os pontos dentro do conjunto ômega. De imediato. Tá bom? Então, isso é uma coisa que, se você souber que uma função é analítica, ela não é só analítica, ela é assim, todas as suas derivadas existem. Aí, se você parar e pensar assim, rapaz, é mesmo. Observa, pensa numa função que você sabe que é analítica, de tudo que a gente falou. Pega a função seno. Quantas derivadas a função seno tem? Todas. Pega a função e elevado a x, cosseno de x. Tá? Então, se você pegar as funções analíticas no seu domínio, todas as derivadas vão existir no seu domínio. Bacana, bacana. Tá? Em matemática, a gente diz que uma função que ela pode ser derivada duas vezes, ela é suave. Então, e se ela é derivável infinitas vezes? Ela é super suave. Tá ok? Continuando aí, eu vou colocar uma observação. Suponha que a função f ela é analítica em um domínio ômega, simplesmente conexo. E gama é o círculo, eu estou pegando um círculozinho aí de raio R, contido em gama. Tá? E aí, vamos supor que a minha função ela seja limitada sobre a curva gama. Tá bom? Sabendo disso, essas são as minhas hipóteses, da minha sopinha de letrinha, tá? Eu vou calcular inicialmente o módulo de f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1. Se vocês lembrarem, isso é o que aparece dentro da integral na fórmula integral de Cauchy, tá bom? Isso usando a propriedade do módulo, é o módulo de cima sobre o módulo de baixo. O módulo de baixo é um produto, o módulo do produto é o produto dos módulos, então ficou assim. Aí você usa a hipótese que o módulo de f é menor que m, e o de baixo vai ser r elevado a n menos 1, porque z menos z0 é igual a r. Então vai ficar r elevado a n mais 1. Show? Agora vamos fazer, né, m, agora, né, já falei isso. E se eu fizer o modo da derivada enésima de f em z0? Aí isso aí você pega a fórmula é n sobre 2π, já coloquei fora do modo porque são positivos, né? O n fatorial sobre o 2π, ficou só a integral. Aí você vai usar agora a fórmula da desigualdade ML. Se a expressão que está dentro é limitada, e você já viu aí na linha de cima que é, então isso aí vai ser menor ou igual do que a limitação do que está dentro, multiplicado pelo comprimento da curva gama. Então ficou n fatorial sobre 2π, o m sobre r elevado a n mais 1, e o comprimento vai ficar 2πr. Aí você agora cancela aí o que você puder cancelar. 2π com 2π, um r de cima com um r de baixo. Ficou somente n fatorial m sobre r elevado a n. Isso é um teorema. Tá bom? Conhecido como o teorema da desigualdade de Cauchy. Tá bom? Esse teorema ele é bacana porque o que ele está dizendo, em outras palavras mais simples, é: você tem um círculo e você sabe que a função é limitada no círculo. Se é limitada no círculo, dentro, no Z0, no seu centro, você tem um valor máximo para ele. Né? Você pode estipular quem é o valor, o valor máximo para a derivada. Qual derivada? Todas. Porque o n aí não está sendo dito quem é. Tá certo? Continuando aí já é uma consequência desse teorema, né? A desigualdade de Cauchy. Suponha que você tem f, uma função inteira, limitada, ou seja, o módulo de f de z é menor ou igual a n.
para qualquer z no conjunto complexo. Tá bom? Vocês estão lembrados do que significa dizer inteira? Ela é analítica em todo lugar. Tá certo? Então, se você usar a desigualdade de Cauchy, essa que está aí acima, né, eu vou usar para a derivada, ou seja, para n igual a 1, vai ficar f' de z0 em modo menor ou igual a 1 fatorial, que é 1, m vezes r elevado a 1, que dá r. Como o raio do meu círculo, ele pode ser, ele é o raio de um círculo que esteja contido no domínio analítico. Como o domínio de uma função inteira é tudo, eu posso fazer esse R do tamanho que eu quiser. Então, se eu mandar esse R lá para a Conchichina, tá certo? O M sobre R vai dar zero. Então, você vai ficar assim. O modo da minha função derivada é menor ou igual a zero. Ou seja, o módulo é sempre positivo. Então, só me resta que o módulo da minha função seja zero. E se o modo da minha derivada for zero, significa que a minha função é constante. O que isso diz para mim? É um teorema, chama teorema de Liouville, certo? Diz assim, as únicas funções inteiras que são limitadas são as funções constantes. Ou seja, qualquer outra função que você tem inteira, ela vai ser ilimitada. Tá bom? E por fim, não vou fazer aqui a dedução nem nada, mas é o teorema fundamental da álgebra, ele tinha que estar aqui, né? Porque vocês veem lá no curso do segundo grau, né? O teorema devido a Gauss foi a tese de doutorado dele, e ele descobriu que um polinômio de grau n possui exatamente n raízes. Tá bom? Esse teorema ele é um pouquinho diferente do que vocês veem lá no segundo grau, porque o polinômio não é complexo, é um polinômio real. Tá bom? Aí lá no segundo grau vocês veem ele assim. Um polinômio de grau n possui, no máximo, n raízes. Por que no máximo? Porque, né, algumas podem ser complexas. Já aqui, garantia que ele possui n raízes. E a prova desse teorema, foi o doutorado dele, vem dessa primeira e segunda forma de Cauchy. Tá? Da forma integral de Cauchy. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Tá ok? Eu acho que aqui eu concluí o nosso capítulo. Capítulo sobre integral é o capítulo 5. Show? Próxima aula a gente já começa o nosso capítulo final, que é o capítulo 6. Um abraço, fiquem com Jesus.